Olá, meu querido e minha querida aluna! Vamos agora iniciar a nossa quarta aula do módulo de Psicologia Transpessoal e Sexualidade, onde iremos conversar sobre uma teoria fantástica, verdadeiramente fascinante, de John Pierracos e sua esposa Eva Pierracos. Aula esta intitulada como Amor, Eros e Sexualidade. Então, vamos lá! Este senhor aqui, que vocês podem ver pela fotografia, é John C. Pierracos. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 2001. Ele é de nacionalidade grega e, profissionalmente, foi um psiquiatra. Como vocês podem observar, quanto mais otimista é uma teoria, quanto mais otimista é uma visão de mundo e de realidade, mais os seus autores deixam isso transparecer em suas fotografias, nos seus registros e também nos seus textos. Só pela foto de Pierracos já é possível sentir toda a alegria, todo amor, toda a generosidade e toda a cor da sua visão de mundo e de ser humano. Ele, pessoal, foi tanto paciente como aluno de Wilhelm Reich, de quem aprendeu muito. E foi por meio de Wilhelm Reich que iniciou as suas pesquisas nos campos da psicossomática e da dimensão energética do ser humano. Posteriormente ao contato com Reich, com Alexander Lowen, ele criou a abordagem bioenergética, fazendo uma pesquisa bem pormenorizada de todos os caráteres e estruturas e padrões bioenergéticos que separam as pessoas de estados de limitação, de estados de bloqueio energético ou mesmo de doenças, para estados de saúde, de vitalidade, plenitude e conexão. E, após o seu contato com Alexander Lowen, com Eva Pierracos, a sua segunda esposa, fundou o Instituto da Nova Era e o Instituto da Energética da Essência. Esta é Eva Pierracos. Ela nasceu em 1915 e faleceu em 1979. Como vocês também podem constatar pela sua fotografia, ela parece ser uma pessoa que irradia luz, alegria, amor e vitalidade. John Pierracos e Eva Pierracos casaram-se em 1971, logo após o divórcio de John Pierracos. Desde 1951, Eva Pierracos trabalhava como um canal espiritual. Olha que interessante, pessoal! Estamos em um módulo sobre psicologia transpessoal, a qual propõe especificamente estabelecer uma relação madura e construtiva entre a psicologia ocidental e todo o conhecimento adquirido pelas diversas escolas e tradições espirituais. E aqui, neste caso, neste casamento, nós temos nas pessoas de John Pierracos e Eva Pierracos, literalmente, materialmente, o casamento entre a tradição psicológica ocidental e uma corrente espiritualista profunda. Não é nem preciso dizer o quão rico e frutífero foi este casamento, foi esta união. Como vocês verão, eles encarnaram, literalmente, nesta fase de suas vidas, os objetivos e as metas maiores da psicologia transpessoal. Claro, do jeito deles e por meio do conhecimento que eles construíram e adquiriram durante as suas vidas. Voltando à história de Eva Pierracos, ela havia sistematizado 258 conferências sobre os mais variados temas, os quais ela chamou de Patchwork. E, dentre os temas trabalhados por Eva Pierracos, estão os temas da conexão do ego e da consciência universal, amor, eros e sexualidade,
unidade e dualidade, entre outros. Como vocês podem perceber, amor, eros e sexualidade foi justamente um dos temas canalizados por Eva Pierrakos, o qual serviu de inspiração e modelo para que John Pierrakos sistematizasse as suas observações e pesquisas clínicas. E, por meio destas conferências, Eva Pierrakos procurava estabelecer e revelar uma visão cósmica da psicologia, da medicina e da religião. Sinceramente, está aí um trabalho maravilhoso sobre o qual tenho muita curiosidade e muito interesse em me aprofundar no decorrer da minha vida. Com relação ao trabalho de John Pierrakos, A Energética da Essência, ele falou: esse trabalho está enraizado na preciosa herança transmitida através das eras por filósofos, cientistas e médicos, que falaram e escreveram sobre a existência dentro de nós de uma essência criativa como fonte de cura. A energética da essência é uma nova abordagem integrada do crescimento e evolução da pessoa como um todo. O denominador comum é a maneira pela qual a energia e a consciência se manifestam na entidade humana e no universo. Uma investigação mais específica está relacionada com a corrente de energia vital que emana da essência e flui em forma de saúde, mas é bloqueada, gerando doença e disfunção, processo em que a desarmonia age contra as reais necessidades do organismo. Ou seja, pessoal, John Pierrakos parte de toda essa preciosa herança que foi transmitida por eras e eras por filósofos, cientistas e médicos que constataram e acreditavam profundamente na poderosa essência criativa e curadora dos nossos organismos. A esta característica, Pierrakos chamou de essência, isto é, a nossa verdadeira natureza, pulsante, alegre, amorosa e criativa, da qual emana-se energias e fluxos constantes, que, se forem bloqueadas, se forem interrompidas, geram disfunção e doenças, geram desarmonia, pois tais bloqueios agem contra as reais necessidades do organismo, contra as reais necessidades do fluxo energético do organismo. E, da mesma forma que Reich e os taoístas, ele acreditava que, dissolvendo esses bloqueios, dissolvendo essas couraças, a energia pulsante, pura, brilhante e calorosa poderia voltar a fluir cada vez com mais força, de modo que a pessoa acabaria por descobrir ou redescobrir o seu potente e apaixonado amor pela vida. A esta ciência, a esta pesquisa sobre a natureza humana, John Pierrakos chamou de a energética da essência. Isto é, como que esta essência se manifesta em termos energéticos em nosso organismo, promovendo seja saúde, seja doenças, no caso de bloqueios. Aqui eu trago para vocês uma fotografia de Alexander Lowen, que foi um outro terapeuta e pesquisador com quem Pierrakos trabalhou durante uma certa fase da sua vida. Lowen, portanto, nasceu em 1910 e faleceu em 2008. Então, de acordo com John Pierrakos, para haver processo terapêutico, para haver cura, é preciso ver na pessoa a forma intacta da vida, isto é, a sua essência. Por mais que ela esteja amordaçada e obscurecida por diversos bloqueios físicos, emocionais, mentais e até mesmo espirituais. Pois a forma verdadeira, a existência verdadeira e profunda da pessoa é a sua essência e jamais os seus bloqueios ou mesmo distorções. Quando uma pessoa, um terapeuta, se conecta
com estas forças criativas e amorosas que existem no íntimo da corporeidade desta pessoa, ou, em outras palavras, quando conectamos com a essência, com esta parte saudável, criativa, amorosa e alegre da outra pessoa, por si só, o processo terapêutico já se inicia. Podendo haver, claro, se a pessoa assim desejar, se a pessoa assim escolher, possibilidades de mudança e transformação. E, de acordo com John Pirracus, a essência de cada um é esse estado energético e de consciência, de profundo prazer, alegria e amor. Ele afirma que este processo é bastante semelhante ao que ocorria na medicina hipocrática, no qual o médico ou terapeuta procurava restabelecer a estenos do paciente. Isto é, o médico da corrente hipocrática acreditava profundamente no potencial criativo e curativo dos nossos organismos. Desse modo, ele, médico, não procurava curar o paciente. Na verdade, o processo é diverso. Ele, como médico, procurava auxiliar a pessoa a criar uma condição propícia para que o seu próprio organismo, pelo seu poder criativo e curativo, alcançasse e se restabelecesse na cura. Ou seja, em outras palavras, que este organismo, que antes estava adoecido ou sofrendo de alguma disfunção ou limitação, alcançasse novamente um estado de energia vital, de fluxo e de abertura para a vida. Pois, auxiliando a pessoa a retirar ou a superar aquilo que está interrompendo a estenos dessa pessoa, isto é, a sua energia vital, o seu fluxo e a sua abertura para a vida, voltariam naturalmente. Pois esse estado nunca morre. Ele é próprio da vida. Ele é próprio da nossa pulsação. Quando estamos alinhados com essas energias, naturalmente estaremos vibrando poderosamente com energia vital, fluxo e abertura para a vida. Seria o semelhante a limparmos as nossas artérias e veias para que o nosso sangue possa fluir com o máximo de potência, alegria e generosidade para todo o nosso corpo, sem sofrer nenhum impacto de bloqueios ou dificuldades para chegar em todos os pontos e em todas as células do organismo. Conforme os estudos de John Pirracus, energia e consciência são as duas grandes dimensões existentes, seja no âmbito individual, seja no âmbito cósmico. Para ele, energia e consciência são os dois lados da moeda, e estas duas características se encontram em todos os seres e em todas as coisas existentes neste universo. Aqui vale a pena nós lembrarmos sobre a teoria do élan vital. Lembram, pessoal, que esta foi uma das teorias que fascinou, que encantou Wilhelm Reich na sua juventude? Então, de acordo com esta teoria, há uma evolução criadora e incessante do impulso vital, que cria a matéria, o instinto, até se tornar intuição e consciência. Quanto mais indeterminação na matéria, mais liberdade. Quem elaborou essas ideias foi Henri Bergson, no seu famoso livro A Evolução Criadora. Ou seja, pessoal, o fundamento do universo é a energia. Essa energia pulsante que, quando adentra e cria a matéria, continua a pulsar por dentro dela como impulso vital, até se tornar instinto de vida. E, nos organismos mais evoluídos, isto é, com sistema nervoso mais desenvolvido e complexo, esta energia, este impulso vital que se tornou instinto, desenvolve-se e aprofunda-se mais ainda, tornando-se intuição e consciência.
Olha que coisa linda, pessoal! Olha que maravilhoso! Ou seja, é como se disséssemos que a matéria, que a vida na matéria, fosse o desejo, a manifestação dessa energia primeira para tornar este universo consciente de si. No seu esforço e na sua vontade criativa, essa energia, este impulso vital, quando adentra a matéria, continua a pulsar por dentro da matéria na forma de instinto e preservação de vida. E, nos organismos mais complexos, com sistema nervoso mais desenvolvido, essa energia pulsional, que se tornou instinto, eleva-se mais ainda, tornando-se intuição e consciência. Deste modo, a energia cósmica, que se tornou vida pulsante, chega ao estágio de ser uma vida consciente de si, com altíssimo grau de intuição e percepção, não somente de si mesma, como também de todo o universo. Este é o elan vital que unifica, que interliga todos os seres, ou ainda toda a matéria e toda a energia do universo, de acordo com Henry Bergson, estabelecendo assim a evolução criadora. E ainda, de acordo com Henry Bergson, quanto mais indeterminação na matéria, mais liberdade. Ou seja, quanto mais cada estrutura física, cada estrutura de organismo servir como um canal para este fluxo abundante e pulsional, para este elan vital, mais liberdade, alegria, prazer e amor este ser irá sentir. Porque a nossa capacidade de sentir alegria, prazer, amor e vitalidade está intimamente relacionada com a nossa capacidade de permitir o fluxo abundante e generoso da vida por meio e através de nós. Se o nosso corpo estiver repleto de bloqueios e traumas, esta energia não conseguirá passar e a interrupção deste poderoso fluxo energético poderá causar disfunções e até mesmo doenças. Um corpo que permite o abundante fluxo energético envolve-se amorosamente, sexualmente e alegremente com os demais seres, com o mundo e com o universo. As forças que ligam a humanidade são como os raios do Sol. Estendem-se do centro do universo para construir a criação no próprio universo, na Terra e em cada criatura. A energia e a consciência são as duas grandes dimensões que dominam ou representam a essência das realidades cósmica e individual. A energia compreende o aspecto quantitativo da vida, a consciência o aspecto qualitativo. Energia e consciência são os dois lados da mesma moeda, a realidade. Muitas forças operam ao longo dessas dimensões na realidade da espécie humana, sobre a Terra e no contínuo espaço-tempo. Ou seja, pessoal, energia e consciência formam a base sobre a qual se encontram e se relacionam todos os seres e todo o universo. Ou, em outras palavras, toda a realidade. Sendo que a energia compreende o aspecto quantitativo da vida e a consciência o aspecto qualitativo. Por isso, quando nos alinhamos ao nosso pleno potencial de consciência e de energia, nos colocamos muito próximos da nossa fonte primeira, da nossa essência, a mais plena, a mais criativa e a mais amorosa. E aqui, unindo o conhecimento que adquiriu e construiu ao longo de sua vida, seja junto e por meio de Wilhelm Reich, ou ainda de Alexander Lowen, com o conhecimento que adquiriu e que muito o inspirou dos trabalhos de Eva Pierrakos, John Pierrakos sistematizou a sua teoria, especificando a nossa energia mais básica, a nossa energia da libido, como amor, eros e sexualidade.
sendo estas três as três forças vitais mais poderosas das nossas vidas. Por isso, ele declara que estas três forças, no fundo, são apenas uma única força, mas com características distintas quando penetram a personalidade e as funções do ego. E, por isso, o terapeuta apenas necessita conectar-se com elas, com essas três energias. Aqui, pessoal, eu estou falando o terapeuta porque John Perracus era um terapeuta. Contudo, esta filosofia, este modo de ver e se relacionar, pode ser transposto, pode ser levado para qualquer profissão ou mesmo para qualquer tipo de relação. Pois, em qualquer lugar, em qualquer relação, onde uma pessoa quer auxiliar a outra a despertar as suas potencialidades, a despertar a sua capacidade de alegria, de amor e de vitalidade, torna-se necessário que esta pessoa se conecte com a essência, com esta parte mais saudável, vitalizante, amorosa e criativa da pessoa. Não importa aqui se ela é um paciente, se ela é um familiar, um amigo ou alunos de uma sala de aula. Se você deseja auxiliar que o organismo daquela pessoa, por si só, desabroche as suas mais ricas e maravilhosas potencialidades, você precisa se conectar amorosamente e com presença a estas energias, a estas forças, a estas potências. Lembrando a todos que até mesmo a energia da sexualidade, ela diz respeito ao envolvimento, à nossa capacidade de relação com todas as coisas e todos os seres do mundo e do universo. E não com aquela concepção restrita e fechada que diz respeito apenas ao ato sexual. Nesse sentido, quando esta pessoa conecta-se com as energias criativas, amorosas e alegres da outra pessoa, ela pode auxiliá-la a dissolver as suas armaduras corporais e emocionais, de modo a auxiliar aquele organismo a restabelecer a sua estenos, isso é, o seu pleno potencial de fluxo criativo, amoroso e vital. Desse jeito, após dissolver as suas armaduras corporais e emocionais, esta pessoa vai se unificando cada vez mais e mais com seu mundo interior e com o mundo exterior, alcançando níveis cada vez mais estáticos de relacionamento com todo o mundo e com todo o universo. Assim, esta pessoa alcança a sua plena capacidade pulsante de doar e receber o abundante fluxo da vida. Então, pessoal, é por meio dessas três forças vitais extremamente poderosas, que a pessoa pode pulsar cada vez mais e mais, de modo a unificar-se interiormente e unificar a sua experiência com a realidade exterior. Quanto mais vai integrando, quanto mais vai unificando todas essas realidades e dimensões, mais a pessoa vai se alinhando com a sua plena capacidade pulsante de doar e receber o abundante fluxo da vida. Pois é este o nosso estado original. É esta a condição que todos nós podemos viver. A de uma vida abundante, alegre e amorosa, onde o fluxo de doar e o fluxo de receber é abundante e infinito. E a vida, sim, pode ser incrível, fantástica e maravilhosa. Por mais que possa haver situações ou condições que causam dor e tristeza, mesmo estas situações e condições são vividas com intensidade e fluxo, de modo que, no momento certo, no momento propício, essas energias se transformam em outras energias e assim sucessivamente. Em hipótese alguma, uma pessoa que já ativou a sua plena capacidade pulsante de doar e receber o abundante fluxo da vida, ficaria interrompida e paralisada por meses ou mesmo por anos em um único sentimento, em uma única e pequena e restrita visão de mundo.
Essas forças poderosas operam em todos os níveis de existência, não apenas no sexual e não apenas na interação entre homens e mulheres. Sua operação e fusão são a fonte da criatividade e crescimento. O trabalho que fazemos é descobrir os bloqueios ao fluxo dessas forças para liberá-las e libertá-las. Amor, eros e sexualidade são parte essencial do nível interior da realidade humana, a essência. Fluem inexoravelmente através de cada ser humano. A doença surge quando essas forças são barradas ou desviadas de seu movimento orgânico natural. Como são muito poderosas, o indivíduo teme, mais que qualquer outra coisa, seu movimento livre e aberto. Ou seja, pessoal, não tem como sentirmos plenitude se não formos totais. Isto é, se não estivermos integrados e unificados totalmente em cada momento e situação de nossas vidas. Só que para alcançar esse estado de integração, esse estado de plenitude total, a pessoa precisará ter a coragem de permitir que o seu fluxo energético, não importa qual seja, não importa o quão distorcido ou mesmo adoecido estiver, flua pelo seu corpo. Mas o que nós constatamos na grande maioria das pessoas é que elas constroem uma visão de identidade, uma imagem de si mesmas, geralmente do que elas entendem como boa, sendo que algumas pessoas criam uma identidade negativa, isto é, do que elas consideram ruim, mas, neste caso, é por razões bem específicas da sua história, que também precisam ser compreendidas e integradas. Contudo, o que vemos na grande maioria das pessoas é este temor pela plenitude. Porque não tem como sentirmos a nossa plenitude mais total se nós não formos totais em cada momento ou situação de nossas vidas. E, para promover, para alcançar esse estado de plena integração, de plena fusão interior, é preciso que tenhamos a coragem de enxergar, de sentir, de compreender e de integrar todas as nossas energias, todos os nossos afetos e até mesmo todos os nossos conflitos inconscientes. E fazer isso dói. Dói porque, neste processo, colocamos em xeque toda e qualquer identidade que criamos para dar uma visão lógica de nós e da nossa vida, mas que, na grande maioria das vezes, foi estabelecida como uma forma de não olhar, de não enxergar, de não entrar em contato com partes nossas que nós não aceitamos, que nós não gostamos, que nós renegamos, que nós condenamos e que, por isso, mantemos escondidos e ocultos as 7 chaves, ou, pior ainda, projetado nas outras pessoas, em outras culturas, no governo e assim por diante. Enquanto as suas energias estiverem projetadas no mundo, na sociedade, nos outros e assim por diante, você nunca alcançará a sua plenitude. Enquanto você estiver protegido e fechado em uma estrutura de identidade sobre a qual você tem certeza absoluta, você não criará um ambiente propício, um ambiente aberto o suficiente para você sentir e receber todas as suas energias. De modo que, se você não fizer isso, você não conseguirá alcançar estados cada vez mais integrados e mais unificados de ser e existir. E, além de tudo isso, essa energia é tão poderosa que muitas pessoas temem o seu fluir aberto e espontâneo, pois ficam receosas do que esta espontaneidade pode trazer ou ocasionar em suas vidas. Nesse sentido, por medo do que pode acontecer, por medo do que elas mesmas podem fazer em suas vidas, elas preferem interromper este fluxo, encastelar-se em ideias antigas, mas sobre as quais elas construíram boa parte de sua vida, do que permitir este fluxo abundante de energia e de consciência. Pois, quando essa energia
passa e atravessa os nossos corpos, nós nos encontramos constantemente, eternamente, no novo, no criativo, no maravilhoso. E, por isso, esta plenitude nos leva, nos conduz para uma verdadeira aventura de ser e existir. Por isso, para sentir essa plenitude, é preciso ter coragem, pois esta plenitude pode alterar e transformar todos os pilares das nossas vidas. Pode alterar o seu casamento, pode alterar o seu emprego, pode alterar o modo como você se relaciona com os outros e, sobretudo, pode alterar a visão que você tem de si mesmo. Não é à toa que a grande maioria das pessoas, por mais que elas desejem a plenitude, morrem de medo da mesma.